Outra aula muito importante. Pô, Eduardo, todas as aulas são importantes, mas é porque, de fato, a aula de agora é sobre score e cálcio. Cada vez mais a gente está usando no consultório. E na prova tem aí pelo menos umas 5 questões de score e cálcio aí dos últimos anos, né? E sempre com detalhezinhos que você pode passar batido. Então, concentra aqui, que é conhecimento bem relevante para a vida prática e para a prova. Primeiro, a gente vai falar de score e cálcio. Qual o princípio atrás do score e cálcio? É esse, ó. As placas ateroscleróticas, que a gente já viu em detalhes como é que se formam e tal, elas tendem a se mineralizar com o tempo, calcificar. Por quê? Isso é devido a citocinas que são secretadas lá pelas células musculares lisas. Eduardo, toda placa aterosclerótica inexoravelmente vai ter cálcio com o tempo, nem todas. Tem uns que ficam sempre ali com só gordura, tal, inclusive tem maior risco de estabilização nesses casos. Mas maior parte, lembra aí dos vários casos que você já viu na vida, tá? A maioria das placas, né, são tem um componente de cálcio, né, maior ou menor ali associado. O mecanismo fisiopatológico é esse. Então, dicas do score de cálcio. Primeiro, é uma tomo de tórax sem contraste. Então, assim, não tem que ficar pedindo creatinina antes, nada do tipo. Segundo, a dose de radiação que é usada é bem baixa, não tem grandes problemas. Segundo, é um método bastante reprodutível, né? É basicamente o computador que faz o cálculo, né? Então não tem muito mistério. E vai agregar acurácia na estimativa de risco. Tem estudos mostrando que na hora que você usa o score cálcio, você consegue estratificar melhor o risco do paciente. Aqui a gente está mostrando um exemplo do antomo de tórax para score cálcio que não tem cálcio algum. Aqui, quando a gente vai vendo a área cardíaca, a gente não vê nenhuma região ali branca, né, parecida com o osso, na região das coronárias. Já o próximo que eu vou mostrar, não. Ele é bem alterado, né? Ó, e aqui, obviamente, como está passando, eu vou botar aqui o mouse para vocês verem. Ó, então aqui a gente vê, ó, em territórios de coronárias. Na hora que aparecer aqui eu vou dar uma grifada. Ó, aqui a gente está vendo, em várias coronárias a gente vê pontos brancos ali no território descendente anterior, de várias coronárias, né? Então é basicamente isso. Eu estou procurando estruturas, né, que são de cálcio. E aí na hora que eu encontro essas estruturas, eu posso, o médico lá que está interpretando, ele circula aquela região, o computador dá uma cor específica, né? Aqui, por exemplo, apareceu verdinho, aqui apareceu vermelho. E no final das contas, ele vai dizer, olha, o score de cálcio dessa paciente, medido em Agatston, que é a medida que a gente usa, deu de 591. Então, é o computador que diz, né? O software que diz quanto é que é o score cálcio. Como é que eu interpreto isso? Score cálcio acima de 100 ou acima do percentil 75 para a idade, vai classificar, é aterosclerose subclínica e vai classificar esse paciente como sendo de alto risco cardiovascular. Lembrar que para diabéticos, o ponto de corte é menor. Maior do que 10 já é alto risco, certo? Qual é a maior indicação para você pedir score cálcio? É essa combinação aqui. Paciente que tem risco cardiovascular intermediário e que é assintomático. A gente não usa score cálcio para paciente que tem sintoma de dor torácica, por exemplo, enfim. Por que eu não vou pedir score cálcio para paciente sintomático, né? Dor torácica a esclarecer, eu já tenho que ir para métodos que ou vão ver a anatomia em si, tipo CAT, angiotomo, para ver se tem uma lesão de X%, ou para avaliar, para detectar isquemia aqui, na verdade, né? Ficou repetida a anatomia, para avaliar se tem isquemia, né? Tipo cintilografia, ecoestresse, assim por diante. Já testaram score cálcio em pacientes sintomáticos e a acurácia não foi boa. Por que eu não vou usar score cálcio em paciente de baixo risco ou de alto risco? Alto risco, esse paciente já vai ganhar estatina. Você ficar fazendo score cálcio não vai mudar a conduta. Baixo risco, de forma geral, também vai mudar a conduta em poucos pacientes, que a maioria desses pacientes vai vir com score cálcio normal. Então, o custo-benefício não é muito válido, né? Score cálcio dificilmente vai mudar a conduta nesses pacientes de baixo ou alto risco. Por que eu não vou usar score cálcio em pacientes que já tiveram eventos cardiovasculares prévios? Porque esses pacientes são considerados de muito alto risco cardiovascular, já vão ganhar estatina, não tem para que eu ficar pedindo score cálcio. Evento prévio é muito alto risco. Então, isso aqui é muito importante. É provavelmente o que eles mais gostam de perguntar de score cálcio na prova. Quando é que eu vou pedir e quando é que eu não vou pedir? Eu vou pedir principalmente em pacientes de risco intermediário e sem sintomas, mas posso considerar em pedir em pacientes de baixo risco que têm
história familiar de DAC precoce. Posso considerar. Em quem é que eu não vou pedir? Não vou pedir em sintomáticos. Aí que a gente já falou, vai para outros métodos. Não vou pedir em pacientes de alto risco cardiovascular. Não vou pedir para avaliar a evolução de calcificação coronariana. Isso é importante. Digamos, eu fiz um score cálcio agora no paciente, deu de 200, deu alto. Eu começo estatina para esse paciente, etc. Tem indicação daqui a um ano eu repetir e ver se o score cálcio diminuiu, se ficou igual, se aumentou. Não tem essa indicação, certo? Inclusive, você pode ter piora do score cálcio com o uso de estatina. Por que isso? A estatina, a gente vai ver depois, ela pode causar uma diminuição do tamanho da placa. Mas vê, o cálcio que está lá, ele não vai ser degradado. Então, imagina que eu estava com uma placa desse tamanho, com 4 pontinhos de cálcio. Isso gerava uma densidade X. Agora a placa está bem menor, porque a estatina diminuiu, mas eu continuo com os 4 pontos de cálcio. Ou seja, a densidade de cálcio ali naquela placa até aumentou. Então, vez por outra, acontece isso. O paciente que está usando estatina, alguém inadvertidamente pede para repetir o score cálcio vem aumentado. Aí o paciente fala, essa estatina não está adiantando de nada, pelo amor de Deus. Não, é até esperado que o score cálcio aumente com estatina. Então, não é para você ficar acompanhando calcificação coronariana por score cálcio. A diretriz de 2019 de prevenção já coloca como indicação 2A você pedir score cálcio para esses pacientes de risco intermediário e sem sintomas. Outra coisa que a diretriz de 2019 diz é que se o paciente tiver risco cardiovascular intermediário, não tiver diabetes e ele vier com o score cálcio 0, você poderia segurar a estatina desse paciente. É o que os americanos chamam de the power of zero, né? O poder do zero. Por quê? O paciente que tem score cálcio 0, realmente ele tem uma chance muito pequena de ter eventos cardiovasculares nos próximos 5 anos, alguns dizem até 10 anos. Então, você poderia segurar a estatina. Questão da gente aqui, eu estou com um paciente de 54 anos, cheio de fator de risco, que vem para o check-up, tem história familiar de doença cardiovascular precoce, fuma, e aí ele fez um score cálcio de 0. Isso quer dizer que esse paciente tem risco 0 de eventos cardiovasculares nos próximos anos? Não, não é porque o score é 0 que esse paciente não tem risco. Isso está errado, nada na medicina é 100%, e o score de cálcio de 0 não elimina totalmente o evento de risco, né? Por quê? Porque esse paciente pode ter, aqui nesse caso, a gente tem coronária com vários pontos de cálcio, que são esses pontos branquinhos aqui. Nesse outro lado, a gente tem coronária com obstruções, né, que está mostrando aqui nas setas, mas não tem cálcio nenhum. Por quê? Porque são placas moles, são placas que só tem gordura, não tem cálcio algum. Então, o score cálcio pode ser 0 e mesmo assim esse paciente tem uma placa mole e infartar amanhã. Então, não garante que não vai ter evento de jeito nenhum. Faz sentido eu pedir score cálcio para diabético? Pela diretriz da SBC, faz sim, né? Aquela história, se o score cálcio for acima de 10, você já vai tratar como alto risco, mas se você está com um paciente diabético e que ele já preenche critério de alto risco porque tem retinopatia, tem 60 anos, etc, etc. Você vai ficar pedindo score cálcio para esse paciente? Não, você já definiu que ele é alto risco. Você já definiu que é alto risco, não tem por que pedir o score cálcio, certo? Score cálcio do meu paciente foi de 0. Vale a pena eu ficar repetindo todo ano só para garantir? Não, a gente já falou, né? Isso aqui vai mostrar que esse paciente tem um risco de evento muito pequeno nos próximos 5, 10 anos. Então, definitivamente não é para ficar repetindo isso todo ano no check-upzão. Comecei estatina para o meu paciente que tinha score cálcio alto. Vale a pena repetir o exame depois de um tempo? Não. Inclusive, a estatina pode aumentar o score cálcio pelo motivo que a gente já falou previamente. E tem alguns cenários em que o score cálcio tem valor limitado. Eu vou repetir aqui, a gente já falou de praticamente todos. Paciente com baixo risco, né? Pelos scores de risco, Framingham, score de risco global, o que seja. Geralmente não vai mudar a conduta. Paciente sintomático, não vou pedir. Paciente de alto risco, não vou pedir. Paciente que já tem doença cardiovascular estabelecida, não vou pedir, não vai mudar a conduta. Paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda, não faz parte da investigação. Posso pedir até angiotomo, mas o score cálcio não. Paciente que já tem stent, não, esses pacientes já são de muito alto risco, não vai mudar a conduta. Monitoramento terapêutico, não, vê aí se a estatina está prestando, se o score cálcio diminuiu, não está indicado. E nem medições repetidas ou de rotina anual, nada disso está indicado. Score cálcio serve só para coronária? Não, a gente vai ver depois também que serve para estenose aórtica em alguns cenários, mas isso aí é assunto para o bloco de valvopatias.